Graça e paz, igreja. Amém. Nós estamos felizes por poder estar aqui com os irmãos, conhecendo e compartilhando e partilhando de momentos tão especiais que é a presença de Deus. Amém? O salmista Davi, ele na sua inteligência emocional e também com o seu coração voltado para Deus, ele dizia a seguinte expressão: é melhor estar na presença do Senhor do que estar em lugares mil. E aí cada um pensa quantos lugares você poderia estar esta noite, participando de alguma coisa que satisfazesse ou satisfizesse a sua carne, o seu ego, a sua pessoa humana e a sua pessoa existencial dentro dessa dimensão. Essa dimensão, ela proporciona muitos prazeres, mas a palavra de Deus diz para nós: há caminhos que para o homem parece. Repita comigo: parece. Olha para o teu irmão do lado, olha bem para os olhos dele, diga: só parece, viu? Só parece que é bom. Parece que é bom. Mas na ótica espiritual, aonde tira toda a escama dos olhos, traz luz no processo e revela para nós que são caminhos de morte. São caminhos que levam a uma perdição. Mas Jesus nos convidou, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e eu vos... Porque o meu fardo é, e o meu jugo é... Olha que lindo, olha que oferta maravilhosa que ele fez, uma troca que ninguém faria. Normalmente no mundo dos negócios dos homens, nós sempre vamos encontrar um homem fazendo negócio com outro homem, sempre para que ele tenha o aproveitamento ou tire alguma vantagem na sua negociação, na sua troca, sim ou não? Não é assim? Se ele te dá um Fusca, ele vai querer uma BMW, não é assim? É a natureza humana. É a natureza humana com as suas ações humanas, as suas intenções humanas. Mas a Bíblia nos leva a entender que com Deus é diferente. Ele tira o que não presta da minha vida, Ele tira o que não presta da tua vida, tudo que é pesado na minha vida, tudo que é pesado no teu viver, e diz: eu vou te dar algo leve, 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 algo que vai facilitar a tua vida. Esses dias o pastor estava ministrando e eu estava ali sentado e eu fico pensando, toda a ministração, pastor, a gente fica que nem aqueles discípulos que estavam saindo daquela situação de crucificação de Jesus e vão pelo caminho à sua cidade de origem, que era Emaús. E quando eles vão pela cidade, um com o outro conversava, comentava: puxa vida, agora como que vai ser? O mestre foi crucificado, qual que é o próximo passo? Vamos aguardar. E os dois conversando, de repente, entra um outro personagem junto com eles no caminho e começa a conversar. E quando começa a falar com eles, aí quando aquele homem, o terceiro que acompanha eles naquela trajetória, chega num determinado local, parte o pão, dá graça e se retira. E quando ele se retira, os dois olham: porventura, não ardia no teu coração quando ele falava? Porventura não ardia no teu coração quando ele falava? Essa noite, oxalá que a palavra de Deus possa arder na tua alma essa noite, no teu coração. Porque essa palavra é viva, forte, eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes ou de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito e faz uma obra extraordinária na minha e na tua vida. Nós somos frutos do poder da palavra. Quantos são frutos? Diga: eu sou fruto do poder da palavra. Essa palavra é transformadora.
Essa palavra é regeneradora. Essa palavra ela é conscientizadora. Essa palavra é resgatadora. Essa palavra ela é avassaladora contra o inferno. Porque Jesus ele veio em uma missão e ele veio desfazer a obra de Satanás. Nessa noite, se Satanás implantou alguma coisa no seu caminho, na sua vida, e está tendo alguma legalidade, nós temos autoridade esta noite no nome de Jesus, para dizer a ele para bater em retirada, porque maior é o que está conosco, maior é o que está nesta casa esta noite. Você não serve a um evangelho, a um Cristo fraco. Não serve. Eu vou repetir. O Cristo que nós servimos, ele é tão poderoso, que até o vento e o mar obedecem a ele. Ele é tão poderoso, que os discípulos, num dado momento, estavam quase indo a pique na sua embarcação. E Jesus estava lá tranquilo, não é assim? Ele estava tranquilo. Parece que quando a gente lê esse texto bíblico, dá uma sensação que Jesus não estava nem aí com o mover das águas. Ele não estava preocupado. Talvez as águas das nossas vidas, às vezes elas são meio agitadas. E nós já logo descabelamos, nos desesperamos, nos deixamos levar pelaquela situação de desespero. Mas Jesus estava tranquilo, ele estava calmo, sereno, tranquilo. Jesus estava o quê? Calmo, sereno e tranquilo. Diga comigo mais uma vez, Jesus estava calmo, sereno e tranquilo. Sabe por quê? Porque ele sabia o próximo passo. Estava brincando com a minha filha hoje, numa brincadeira ali didática, e eu estava orientando ela um pouco para a vida também, aproveitando a brincadeira, para orientá-la para o mar da vida. Para o mar da vida que nós temos que enfrentar. E eu estava explicando para ela que nós temos que ter algumas visões antecipadas. Nós temos que enxergar o próximo e talvez o próximo passo. Para que nós possamos precaver de não cairmos em um abismo. Jesus ele sabia qual era o próximo passo. E ele dizia aos seus discípulos. Quando os discípulos o chamaram, trouxeram ele à proa do barco. E ele olhou e disse, cala-te, vento. E aquieta-te, mar. Me faz entender uma passagem de Jó, rapidinho. Eu só vou dar uma permeada, logo em seguida vamos ler aqui o Gênesis 1:2, para continuarmos e finalizarmos. Se puder já preparar Gênesis 1:2 aí, capítulo 1, verso 2, aqui na projeção na tela. Olha lá que lindo, ó. Era a terra o quê? Segura aí um pouquinho, daqui a pouco a gente lê com mais aplicação. Mas Jesus ele chega na proa do barco. Os discípulos estão ali preocupados. Se tivesse algum discípulo ali com problemas cardíacos, certamente não passava daquele dia. Aquele seria o último dia. Mas Jesus estava ali, se precisasse, ele mandava levantar de novo e dava tudo certo. Porque onde Jesus está, ele controla todas as ações. Ele tem domínio de todas as situações. E quando Jesus ali na proa, ele olha para os seus discípulos, olha para Pedro, aquele homem acostumado com o mar, não era a primeira vez que ele vê o mar brabo, não. Eles eram experientes, estavam acostumados com o mar, estavam acostumados a pescar em alto mar, em mar bravio. Mas aquele dia a tempestade devia estar um pouco mais agressiva. E eles tiveram medo, a Bíblia diz que eles tiveram medo. E quando, mestre, Jesus vem e olha para eles, olha para o mar e diz, mar, aquieta-te. Vento, aquieta-te. Mar, sossega. Sinto a graça de Deus aqui, nessa oportunidade que temos. E olha para mim por um instante. Algumas situações que estão acontecendo aqui dentro desse cenário. O Espírito de Deus já está agindo. E Ele está dando ordem. Aquieta-te.
sossega. É Ele quem manda sobre a tua vida, porque Ele é soberano, indiscutível. Contra Ele, por Ele, porque contra Ele não há nada que possa se levantar e se opor. Ele é soberano. Já viu um soberano? Soberano, ele é indiscutível. Não dá para questionar uma soberania. E a Bíblia diz que o nosso Deus, nós servimos a um Deus soberano. Diga comigo, meu Deus é soberano. E quando essa soberania dele, você vai entender essa noite, nós vamos entender com a direção dele sobre a palavra do Espírito de Deus que vamos ler agora. Porque quem vai nos conduzir a utilizar a palavra e aplicá-la com autoridade não é o nosso intelecto, não. Não é a nossa capacidade humana, não é. Homens que acreditaram no seu intelecto através dos estudos, através das suas formações acadêmicas, eles tiveram decepções, frustrações, e não alcançaram, não lograram êxodo em suas missões. Eles ficaram frustrados. Muitas pessoas estão frustradas porque têm acreditado na força do teu braço. Mas o salmista dizia, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Olha que coisa linda, permanece para sempre. Não afasta no meio da tempestade, não foge no meio da batalha, não desiste, mesmo que as situações, elas são tendenciosas e parece que não tem saída a não ser desistir. Quando tudo diz que não, tem um louvor que eu sempre lembro dele. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja. Essa noite você vai sair daqui encorajado, encorajada a não desistir, a prosseguir ao caminho que lhe foi proposto, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Daqui a pouco nós vamos tocar mais nesse assunto, rapidamente. Minha esposa ali, eu havia comentado alguns trechos do que nós estaríamos transmitindo, se Deus assim o permitisse, aqui nesta noite. E eu vi que ela se alegrou quando a pastora, na ministração do louvor, fez aquela última ministração do louvor. Maranata, Maranata. E daqui a pouco nós vamos chegar lá, daqui a pouco. Maranata, diga comigo, já vamos começar a ensaiar, porque aquilo vai nos arremeter a esse Maranata, porque vai ser o final. Eu já vou fazer os 2 pontos para que nós possamos compreender juntos dentro do discorrer desta palavra, amém? Vamos dizer então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É tremendo, é tremendo, é tremendo. Jesus, quando veio à terra, neste versículo, a Bíblia diz que a terra, antes de Cristo, no início, no princípio, quando cria Deus os céus e a terra era sem forma mas quem estava lá? O Espírito de Deus, que pairava sobre a face das águas. Vamos ler? A terra era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga comigo, o Espírito de Deus se movia. É tremendo, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não é engessado. Ele não é preso, ele não é limitado, ele não está travado, mas naquele momento da formação da terra, ele tinha uma ocupação. Ele estava pairado sobre a face das águas, porque era um momento de criação, de restauração, de formação. E no momento de formação, o formador, ele precisa ter algumas estratégias para poder concluir aquilo que ele iniciou a fazer. E o Criador, ele não é, vou usar uma palavra chula, ele não é bobo.
pregador não é boca aberta. Ele sabia que tinha que usar a ação do Espírito ali naquele momento de formação, porque ele estava ali dando origem, dando início a uma restauração, porque havia o abismo. Olha só o abismo, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, ele estava ali sobre a face das águas. Qual era a função do Espírito? Ele estava ali como se fosse incubando, segundo alguns estudiosos, algumas interpretações, nos é chegado a informação de que quando fala ele pairava sobre a face das águas, em algumas traduções, do latim, do hebraico, do grego. Alguns tradutores, eles pegam ali a palavra e nas traduções, em uma delas diz que ele pairava, a palavra pairava, ele estava ali sobre uma orientação, sobre uma ordem, aguardando o momento de se movimentar sobre a face das águas. E naquele momento, a palavra pairar é o mesmo que incubar, é o mesmo movimento que a galinha faz sobre os ovos. Fica ali até gerar o seu momento de que rompe a casca e ele bica por dentro e os seus pintainhos passam a se movimentar fora da casca. Mas tem um período de incubar, a incubadora. A mulher, quando está gestante, ela tem o seu período de espera até formar toda aquela parte de fecundação, toda aquela parte de gestação, e ali tem um período. E o Espírito estava esperando, nesse momento, nessa época, nesse período. Ele estava pairado sobre a face, e se movia ali sobre a face das águas, esperando a ordem. Ele estava desejando a ordem. O que eu faço? O que eu faço? Sabe aquela vontade que você às vezes fica se perguntando: o que eu faço, pastor? O que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Eu quero fazer alguma coisa. É porque aquele mesmo Espírito está se movendo sobre a tua vida para que você possa fazer algo para o reino de Deus também. É o mesmo Espírito. João Batista. E eu vou ganhando tempo aqui. Eu dividi só em 3 pontos. Gênesis. Depois nós vemos uma promessa. Lá no profeta messiânico, chamado profeta Isaías. É considerado, através da analogia, do estudo da palavra de Deus, que ele era o profeta messiânico, porque ele sempre falava do Messias, do Cristo. E ele dizia, pronunciando o verbo, já até no presente, para quem tem aí a didática, a questão de conhecimentos pedagógicos, a expressão fala muito, a forma de falar, ela significa muito. E nós vamos observar que quando o profeta era tomado naquela ocasião, há mais ou menos 630 anos antes de Cristo ainda nascer, o que ele faz? Ele diz, porque o menino um filho se nos, e o principado está, tremendo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que é muita riqueza para a gente conseguir administrar ao entender e ao olhar para a palavra de Deus. A Isabel, na mesma ocasião, olhando um pouco para frente da história, ela fica também grávida, e o Espírito Santo se revela para ela. Revela para ela. E não existe coincidência. A gente costuma substituir, pastor, coincidência por cristocidência. Coincidência na vida do cristão que conhece as Escrituras vai entender que não existe coincidência. Existe cristocidência, aonde o evangelho cristocêntrico
nos leva a entender que a nossa vida, ela é regida por uma ordem superior, que é a do Criador, desde o princípio da criação. A Bíblia diz que lá no princípio, houve uma questão que eu queria pular, mas não consigo, não vou poder pular. Não dá para pular. Eu queria ser pontual em 3 pontos, mas não vai ter jeito. Vou ter que voltar. Vou ter que voltar. A Bíblia diz que quando o homem peca, eu não queria falar isso. Eu tinha projetado uma sequência. Não vou sair da sequência. Mas não vou deixar de falar o que o Espírito de Deus está ardendo aqui no meu coração para falar aqui essa noite. Diz que quando o homem peca, após Deus criar, no princípio, o céu, a terra sem forma, vazia, o Espírito de Deus estava ali para poder fazer as suas ações sobre a ordem do Criador. De repente a gente entende que Deus cria, haja luz, e houve luz. Ele diz que haja separação entre a terra seca e ele começou, a terra sem forma começou a ter forma. Ei! Ele começou a colocar algumas ordens. A Bíblia diz que ele é arquiteto. Esses dias nós postamos aquela casa do arquiteto famoso lá. Alguns viram lá no grupo Manancial. A gente postou também. Fizemos um comentário. E nós vamos entender que, como arquiteto, ele colocou tudo no devido lugar. Tudo em ordem. Ele pegou a terra sem forma. Imagina esses bancos aqui. Pensa comigo. Tudo bagunçado. Um virado para lá, outro virado para cá. É o que o Espírito de Deus estava fazendo para poder fazer a analogia rápida aqui, tá? Eu estou vendo aqui. Dentro do contexto da palavra. Do texto. Esses bancos virados. Um para lá, outro para cá. E um para trás, outro para frente. As luzes saindo do chão, a bandeira jogada de qualquer jeito, tudo desordenado, tudo fora do lugar. E aí chega alguém que é ordeiro, O Espírito de Deus me fala que ele é ordeiro. Eu entendo que ele é ordeiro. Diga comigo, ordeiro. Fala assim, o meu Deus, ele é ordeiro. Ele é ordeiro. Sabe por quê? Ele põe tudo no lugar. Tudo que estiver fora do lugar, ele é ordeiro. E quando ele vê a terra sem forma, vazia, toda bagunçada, toda fora de sincronismo, ele então fala por Espírito, fica, porque nós vamos mudar esse cenário. Nós vamos mudar esse quadro. Nós vamos tirar essa feiura. Nós vamos tirar essa feiura. Nós vamos tirar essas mazelas. Vamos colocar ordem. O Espírito fica lá, sobre a face das águas, aguardando as ordens divinas do Criador. Porém, em um dado momento, quando tudo parecia já estar tudo mais ou menos se encaminhando, ajeitado, ele fala, agora façamos. Ele começou a criar os animais, as alimárias, começou a criar as frutas, as árvores, começou a colocar, olha que cenário, começou a mudar o cenário. Começou a fazer as flores. Quem gosta de flor aqui faz assim. Só as mulheres, os homens, nenhum levantou a mão, que vocês são ruins mesmo, viu? Ah, tem um lá, ó, levanta bem alto para todo mundo te ver lá, que ele ali gosta de flor também. Tem gente, né? Se você não gosta, aprende a gostar para poder dar. Eu vou ter que dar flor para esse daqui agora eu arrumei. Ele começou a fazer as ornamentações, as decorações, começou a ajeitar a terra. Fez as frutas, os pés de fruta e ele tinha um projeto. Ele falou, está tudo pronto, está tudo bonito. Está tudo certo. O Espírito de Deus está lá pairado sobre a face das águas, se movendo sobre as águas. Agora eu preciso colocar alguém para cuidar disso aqui. E aí a Bíblia diz que, ele diz, façamos
Quem? Façamos. Quando a Bíblia fala homem, não é... Tem gente que pensa que é só homem, só, né? É o homem e a mulher. Façamos o homem, mas o plano dele já sabia que a costelinha ia ter que ser removida ali. Uma, né? Foi uma, pastor? Eu não sei. Como que é isso aí? Uma costela só? Gostei dessa analogia. Me ajuda, me ajuda. Quantas costelas, pastor, foi removida? Uma só por quê, pastor? Uma costela é suficiente. Os homens, levanta a mão assim, ó. Faz assim. E agora eu quero soltar uma aqui bem gostosa. Levanta tua mão aí, viu? Só os homens, levanta assim, os homens mesmo. Assim, ó, isso. Uma só dá conta, viu, gente? Não fica caçando assunto não, que vai ter problema. Não fica caçando assunto não, viu? É, uma só, viu? Algumas culturas aí, pastor, diz que foi 3, 4 costelas. Tem um aí que queria uma aranha, aí ficou sem costela. Lá para os árabes, é os árabes, né? Diz que conforme a condição, o camarada pode, né? Diz que é assim a cultura lá fora. Mas aí eu fico imaginando, o camarada não teve mais costela, porque arrancou tudo e ainda pegou do amigo emprestado, matou o amigo, eita, agora ficou feio. Ai, Jesus, pastor, não era para mim falar essas coisas. Aí mata o amigo e ainda vai e pega a costela do amigo. Teve um homem na Bíblia que fez isso, sabe quem foi? Quem sabe quem foi? Lembra? Quem lembra? Faz assim, só quem lembra. Ó, o Samuel lembra. Quem mais lembra? Olha lá, lembra também. Tem mais gente que lembra aí? Lembrou também? Como era o nome daquele homem mesmo que matou o amigo lá? Davi, segundo o coração de Deus. Homem bom. Escolhido. Aí queria mais costela. Aí falou, vou arrancar a costela do amigo. As dele não deu conta. A terra era sem forma aí? Eu falei que eu vou voltar para o texto. Eu vou voltar agora, tá? Já foi. Agora eu volto. Vocês deixam eu voltar? Posso voltar, pastor? Obrigado. Obrigado. Pegou a forma, era sem forma. Deus pega da costela de Adão. Adão, o primeiro homem, que segundo a Bíblia foi criado pelas próprias mãos de Deus. A Bíblia diz que ele pegou do pó da terra. Algum tempo atrás, eu estava conversando com um biólogo, Dr. Marcos, ali em São Paulo, num laboratório chamado Periolab. Era, na época, um dos únicos laboratórios que fazia alguns exames através da saliva. O que se fazia antes só pelo exame de sangue, eles já conseguiam ali no bairro da Lapa, fazer através da saliva. Então tinha um laboratório, tinha alguns equipamentos e eu fazia algumas manutenção. E um dia eu estava ali e ele era, segundo a secretária, a pessoa que ficava na recepção, era uma senhora Neuza. Uma senhora, lembrei dela aqui agora, eu vou compartilhar essa experiência que tive, porque faz parte do que nós estamos comentando aqui, conversando com os irmãos. E ela falou para mim, essa Neuza, ela é da igreja batista. Uma senhora já do cabelo bem grisalho, dos olhos azuis. E ela gostava de conversar, nós conversávamos de vez em quando na oportunidade sobre o evangelho de Jesus. E um dia eu ia fazer o trabalho na parte interna desse laboratório. E ela falou, olha, só não fala de Jesus para o Dr. Marcos. Ele é biólogo. Eu falei, tá bom, não vou falar nada. Mas quando a gente é crente, dá uma vontade que todo mundo seja crente, sim ou não? Não dá vontade de todo mundo ficar bonzinho, assim, crente, adorando a Deus, servindo a Deus, aquela palavra que arde no teu coração, você quer que arda no coração também do teu amigo, do teu irmão, do teu próximo. Isso é amor. Porque quem dá coisa boa é só quem ama. Por isso que eu volto e o Espírito Santo de Deus me faz lembrar novamente da introdução nossa, dessa palavra. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é
E chamou nós para uma negociação. Quer trocar comigo? Me dá o seu que está pesado. Dá a sua angústia, que eu vou te dar minha paz. Me dá a sua dor, porque eu vou te dar o alívio. Me dá o teu desespero, porque eu vou te dar esperança essa noite. Vem para o negócio. Vem para a troca, vem para o negócio. Negócio bom, né? Normalmente negócio bom é aquilo que falamos. Eu dou uma Brasília amarela enferrujada e você me dá uma BMW. Esse é o melhor negócio. Mas Jesus não. Ele tira toda a minha porcaria. Tira toda a minha fragilidade humana. Tira toda a minha miséria. E fala, você reconhece sua miséria? Reconheço. Então me dá ela. Mas Ele quer que você e eu reconheçamos as nossas fraquezas, as nossas misérias. Para que Ele possa nos dar a sua glória. Olha que tremendo. A sua presença. Mas quem é o condutor de toda essa troca? Quem é o intermediário nessa negociação? Quem é que faz a ponte? É o Espírito Santo que estava lá no princípio para dar vida. Ele continua nessa noite dando vida sobre a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória, do favor, da bondade de Deus. Porque Deus, irmãos, a única coisa que separa eu e você de Deus não é, o apóstolo Paulo, ele foi tão pontual, tão claro nas suas palavras, que ele disse que nem a fome, nem a nudez, que mais? Quem mais? Nem o quê? Nem a espada, que mais? Nem a altura, nem profundidade, nem nada poderá nos separar do... Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou primeiro. Nós ainda estávamos na condição de pecador, e eu volto de novo. Quando Adão, criado naquele mundo edêmico, Deus pega do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida. E quando Adão recebe aquele boneco inerte, aquele boneco sem vida, feito de barro, ele não podia ver, nem ouvir, nem respirar, nem falar, nem se movimentar. Ele era inerte, era sem vida. Mas aí Deus sopra naquele boneco. E diz que aí entra nele o Espírito de Deus, é o Espírito de vida. Aquele Espírito que estava ali, esperando a hora. Ele se move sobre as águas, e agora ele é utilizado para poder participar da coroação da criação de Deus. Porque, segundo a Bíblia, o homem Deus criou como coroação de toda a sua criação. Deus criou você, irmãos, irmãs, como coroação de toda uma obra específica, de toda a obra da criação. Ele criou o homem, criou o ser humano. A criatura passa a ter uma relevância tremenda dentro da história de Gênesis. Entra o Espírito de vida e o homem passa a ter o Espírito de vida. E se torna alma vivente. Alma vivente. E quando ele passa a se mover, uma coisa interessante é que Deus, na virada do dia, Ele sempre estava presente para trazer as orientações, uma boa conversa, né? Quem gosta de uma boa conversa aqui com alguém? Tá ficando cada vez mais difícil de ter boas conversas. Hoje, se você parar aí para conversar, por isso que a Bíblia sempre nos aconselhou para nós não se assentar na roda dos escarnecedores. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não é assim? E olha só, Adão dorme, não dorme? Se fosse aqui aquele pastor do cabelo grisalho, como que é o nome dele?
Como? Cláudio Duarte. Se ele estivesse aqui, ele ia falar que Adão arrumou um probleminha. Uma vez eu vi ele pregando, ele falava assim, Adão estava lá, Adão, sossegadão, tranquilão. Aí ele dormiu. E ele teve um probleminha. Mas as esposas não são probleminha, é bênção, né? Eu não quero ter problema hoje em casa, tá, gente? Vocês me ajudam aí, pastor. É bênção. É bênção. Quantos casados tem aqui? Quantos casais tem aqui? Faz assim. Você está perto da sua esposa? Faz assim, eu estou perto da esposa. Olha para a sua esposa, porque essa fala vai ter que ser sua e minha também agora. Olha aí para os olhos da sua esposa assim, ó. Eu vou descer. Você não é probleminha não, você é bênção na minha vida. Fala para sua esposa que ela é bênção na tua vida, fala. Cadê a esposa, pastor? Pastora, cadê ela? Grita aí, pastor. É bênção. Mas naquela ocasião, quando Deus criou o homem como coroação de toda a sua criação, Eva, ela deu ouvido a uma má conversa. Não foi ou não foi? Foi isso mesmo, né? Chegou lá a personificação de Satanás na serpente, segundo a história, né? Ali Maria do Campo. E ele pegou a Eva, e o Cláudio Duarte, ele fala umas coisas engraçadas. Ele fala, Adão, se você não dá atenção para sua mulher, ela vai ter a atenção da serpente. Dá atenção para ela. Cuida dela. Ele fala num tom de brincadeira, mas a gente gosta muito de ouvir também o pastor Josué Gonçalves, que nos dá muitas orientações também na área do casamento, para que nós tenhamos uma vida saudável. A gente não é perfeito, mas a gente vai se acertando com as orientações da palavra de Deus. E ali Eva foi, deu ouvido à serpente. E quando Deus, na virada do dia, vinha para falar com aquele casal no jardim do Éden, naquele mundo chamado mundo edêmico, que a palavra edêmico significa perfeito, era um mundo perfeito, Deus fez tudo perfeito. Só que o pecado entrou. E quando o pecado entra, a palavra de Deus faz, Gênesis 3, se não me falha a memória, diz que Deus faz uma promessa. E ele dá uma sentença. E diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Não é isso? Ele fez ali e a serpente, ele deu uma sentença. Você vai se arrastar, vai comer pó. E a mulher, uma sentença. Esses dias eu vi umas mulheres, até crente, viu? Falou que se pegar ela vai ter problema. Não é bem assim. Porque projetos são projetos. Mas num lado, pensando, né? E quando a gente entende, o Deus provedor, ele entendeu que precisaria aplicar com urgência, naquele instante, um plano salvífico para resgatar o homem do pecado. E ele faz uma promessa, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E aí eu vou me arremeter rápido agora lá para aquele encontro de Isabel e de Maria. Quando as duas se encontram e ali começa um novo processo. Um processo de cumprimento da palavra de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maria, gestante, Isabel também. Isabel tem um filho, e o nome do filho de Isabel, as duas estavam gestantes na mesma época, praticamente. E quando nasce o filho de Isabel, o nome dele é João Batista. Por que Batista? Porque é o João Baptista, na tradução no original, que diz batizador. Então João já nasceu com uma incumbência, com uma missão, com um chamado para poder fazer o quê? Batizar. Aquele que ouvia a palavra de Deus, reconhecia as suas misérias, reconhecia seu estado de pecado, reconhecia as suas fraquezas,
e olhava para Jesus, olhava para Deus, e entendia que em Deus ele podia ser mais do que vencedor, e fazer a troca. Fraqueza por força. Desespero por esperança. Aí João vai na frente. E o ministério de Jesus vai começando a apontar. Aos 12 anos, Maria e José teve um movimento na cidade, parece que de alistamento. E eles subiram até a cidade, foram até a cidade. E é uma cena que já aconteceu comigo, com a minha esposa e com um dos nossos filhos. Uma vez a gente foi num determinado lugar, está com você? Aí ela pergunta, não está com você também? Aí o desespero. João e Maria chegam em casa, e eu vou começar a finalizar. Quando João e Maria chegam em casa, João pergunta, cadê Jesus, o menino? Está comigo não. Está com você não? Pensei que estava com você. Quem tem filho sabe. Não é difícil não. Quem aqui já teve essa experiência aí? Olha, eu pensei que eu era só eu mesmo, mas tem mais gente. É quase impossível não ter essa experiência. Esse aqui, uma vez nós perdemos ele, ainda bem que ele está aqui para não deixar eu falar sozinho aqui. Uma vez essa daqui ficou desesperada. Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Aí sai nós caçando. Aí de longe nós avista lá o Samuel, cabecinha, menino. Tinha quantos anos? 4 anos. Pensa, o desespero. Pensa. Aí a gente desesperado. E aí a gente consegue fazer analogia rápida do que João, do que Maria e José sentiram ao chegar e não ter o seu filho junto com eles ali. Voltam rapidamente, vamos voltar. Chega lá, eles encontram Jesus aonde? No templo. No templo. O que Jesus está fazendo no templo? Trocando uma ideia com os doutores. Os mestres da sinagoga. E aqui tem uma coisa muito tremenda aqui para nós. E eu não vou deixar de falar. Vou falar, tremendo. Jesus está lá no templo. O que ele está fazendo? Conversando com os doutores. E os doutores olham para ele e perguntam, com que sabedoria falas tu? Porque a Bíblia diz que, segundo a história da Bíblia, o que a Bíblia nos conta e nos revela através da leitura da palavra de Deus, é que ele encontrou o livro de Isaías dizendo o que dele estava escrito. Porque o Espírito de Deus me ungiu, do Senhor Jeová me ungiu. O mesmo Espírito. Me ungiu. E ele começou a falar o que dele estava escrito. Os doutores ficaram admirados. Eu estou ganhando tempo aqui. E quando eles ficam impressionados com a fala dele, com a sabedoria, perguntam para ele, com que sabedoria você fala? Que sabedoria é essa? Aí ele olha para os doutores naquele momento e diz, a doutrina que eu vos ensino, ela não é minha, mas é do Pai que me enviou. Ele era enviado. Ele era enviado e confirmado. E quando eles, ali, o pai dele e a mãe dele, está no meio dos doutores, termina ali, chega com jeito, pega ele, volta para casa. Será que deram um puxão de orelha nele? Será? Não sai de perto de mim, menino. Não se afasta, nunca mais faz isso. Chegaram na casa deles. Vida que segue, vida que segue, vida que segue. João Batista, agora é a vez de João Batista, para a gente fazer o fechamento aqui rapidinho. João Batista continuava crescendo também, se desenvolvendo, e ele tinha um chamado. Tinha um propósito. Deus não trabalha sem propósito. Deus tem propósitos nas nossas vidas. Não existe ponta solta naquilo que se diz respeito à autoridade e soberania de Deus. Não existe. Não existe ponta solta. Você não é peça solta. Talvez você ainda não entendeu. Eu vou repetir.
Você não é uma peça, uma ponta solta. Não, você é alvo de Deus. Que Deus tem propósito, Deus tem plano, Deus tem algo tremendo sobre a minha e a tua vida. Deus tem propósito. E Ele está nos preparando, nos forjando, nos ensinando, me ensinando, para que no momento certo, Ele me coloque no arco, Ele puxe e solte e acerte o alvo. Você será uma flecha que acertará o alvo que Deus estará encaminhando através da tua vida. Pastor Rafa, tu é uma flecha nas mãos de Deus. Olha para o teu irmão, olha para 2, 3, diga aí, você é uma flecha. E está chegando a hora, eu vou profetizar aqui agora, nesse momento, para fechar. Está chegando a hora, diga para o teu irmão aí, está chegando a hora de você acertar um alvo. Está chegando a hora. Isso é tão profético, que por 3 vezes aqui nessa tribuna, nesse púlpito, nesse local, nesta casa, Deus usou pessoas de diferentes culturas e até informações deslocadas daqui, mas eu estava aqui. Lembra? Meu Deus, tem um hino que fala: Deus de promessa, Deus de aliança. Que mais? Mente, tudo pode, mas tua palavra há de cumprir. Vai cumprir. Vai cumprir, está cumprindo. Vai cumprir, está cumprindo. Talvez você ainda não percebeu, mas por esses dias, Deus tem falado poderosamente nesta casa, pastor. Tem falado. E a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçai os vossos. Gente, se a gente deixar o coração molinho, Deus vai fazer coisa grande. Ele vai cumprir as promessas dele. Porque Ele não é o homem, para quê? E nem filho do homem, para quê? Se arrependa. Ele não vai se arrepender. Ele te criou, te formou. Ele sabe, Ele tem propósito, Ele tem projeto. E os planos de Deus não se frustram. Plano de Deus se cumpre, se concretiza, se fecha. Vamos partir aqui já. João Batista diz que é aquele que vai na frente, não é? Segundo a Bíblia, na história, na alusividade da história da Bíblia, nós vamos encontrar um cenário onde João Batista parece que é aquele que vai com a foice, arrancando. Quem já viu mateiro trabalhar, ou já foi mateiro? Faz assim. Já não é assim? O mateiro é aquele camarada que vai com a foice na frente. Vai cortando e a caravana abençoada vai atrás. Só caminhando. O João Batista fez isso. Ele ia na frente, batizando, orientando, falando. Mas um dia, João Batista entendeu. E aí, nós vamos aqui entender rapidinho, que João Batista, ele chega um momento, e ele diz o seguinte: eu vos batizo na água, para o arrependimento. Era uma consciência que Deus nos deixou, que é a ciência do bem e do mal. Nós sabemos quando erramos, sim ou não? Até uma criança sabe quando erra, sabia? Todos sabem, até a criança já sabe. Eu vou usar você agora. Esse aqui quantos anos me ajuda? 3 anos. Morava em São Paulo, era um sobrado. E como eu trabalhava, naquela época eu já estava trabalhando em Campinas. E eu ficava aqui de segunda, terça e quarta, trabalhava no Shopping Dom Pedro, vim pela loja de lustres Yamamura, lá da Consolação. Me pediram, a gente veio para fazer aqui a inauguração da loja no Shopping Dom Pedro, há uns 14, 15 anos mais ou menos atrás. Ele está com 19, vai fazer 20? 20 anos.
Então, 15 anos atrás, ele tinha uns 4 para 5 anos. E eu estava naquela transição, vai, não vai, vai, não vai. E final de ano, a gente corre. E o que eu cheguei em casa, assim, próximo do Natal, né? Eu falei, eu vou dar uma pintadinha. Então, preparei uma semana antes. Aí eu cheguei lá no final de semana, eu tinha só o sábado, a hora que terminava o último cliente aqui. Voltava para São Paulo. E aí eu ficava o domingo, aí tinha escola dominical, que a gente era superintendente de escola dominical ainda da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, lá em São Paulo, no Parque Tietê. E então a gente já tinha aquela preparação, ainda dava tempo até de preparar alguma coisa. E é uma benção, nós temos frutos até hoje daqueles trabalhos ali. Alguns daqueles garotos, adolescentes, hoje são pastores. Bruno, Sérgio, estão ali hoje pastoreanos ali na Assembleia de Deus. Eram adolescentes que teve ali na nossa escola, junto com a gente, na escola bíblica dominical. E, na época, eu cheguei em casa e falei, eu vou pintar a casa. Final de ano, quem não gosta da casa com as paredinhas mais gostosinhas, né? Pintadinha, é assim ou não é assim? Vai chegando dezembro, todo mundo começa a pensar, aí preciso pintar a casa. Aí preciso trocar isso, não é assim? Principalmente as mulheres, todo mundo quer ver. Os homens também gostam, né? Eu vou parar de falar das mulheres, senão eu não sei que o senhor vai ter janta em casa. Aí eu cheguei lá e comecei, tinha já levado a tinta, preparado, falei, bom, estou cansado, era noite, isso aí, essa daqui subiu para dormir, na parte de cima dos quartos, subiu para dormir, e eu fiquei lá pintando o hall da escada, a parede da escada. Como tinha uma divisória, eu pintei essa parte do que desce a escada, e fui pintar, não, pintei a parte da cozinha, da sala, que era embaixo, aí passei o outro lado, estou pintando o outro lado, e esse aqui some, ele sempre ficava perto de mim. Ele vai lembrar, agora não é para brigar comigo, eu vou falar a verdade. Ele me passa a mão e está lá acompanhando eu pintar. E eu pintando, mal cansado. Termino de pintar a parede bonitinha, vou para outra parede. Daqui a pouco, cadê o Samuel? Sumiu. Aí eu largo o rolo e vou lá ver onde o Samuel está, que a mãe dele já tinha subido para dormir. Aí eu olho, Samuel está com um pincel anatômico. Não ri não, depois nós vamos conversar de novo. Um pincel anatômico, pastor, pensa. Eu vou contar essa, porque se não der tempo, a gente emenda depois. Falta 5 minutos, eu vou terminar essa. O pincel anatômico e parecia o Picasso. Aí eu olhei para ele. Ele era pequenininho, agora não dá mais. Agora para conversar, ele tem que sentar, porque senão não dá mais. Aí eu olhei para ele, era pequeno ainda. Olhei para ele assim, aqueles olhos dele assim, olhava para mim assim, ó. Seus olhos ficou branco aquele dia lá. Você que tava... Falei, Samuel, o que você fez? Não, pai. Pai, foi o mal. Filho de crente é uma benção. Pai, foi o mal. Foi o mal, Samuel. Foi o mal, pai. Eu aqui, ele aqui. Foi o mal, pai. Foi o mal, Samuel. Samuel, me fala para mim, Samuel. Como que tira o mal, Samuel? Sai no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. Dá uma coça não. Sai no nome de Jesus. Voltando aqui para concluir, João Batista era aquele homem que ia abrindo caminho, batizando, orientando, ensinando. E ele chegou um momento e falou o seguinte, eu batizo com as águas, para o arrependimento, para a remissão, era a forma que eles tinham. Era o único mecanismo que tinha na época. Mas vem um depois de mim, vem um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com... Vamos repetir essa? Vamos junto? Vem um depois de João Batista que disse, João Batista dizendo, que vai vos batizar com o... E com... Cumpre-se o tempo. Jesus vai lá para ser batizado. João Batista olha para Jesus
E fala, eu não sou digno nem de desatar os nós das suas alparcas ou das suas sandálias. Não sou digno. Ele não se sentia digno de tocar no mestre, Jesus. Mas Jesus disse, não, para que se cumpra, faça. E quando João Batista vai dar o mergulho, o batismo por imersão, é isso mesmo? Não é por aspersão. João Batista não pegou um borrifador e aspergiu água no Jesus. Ele emergiu Jesus. E quando ele emerge Jesus, diz que ele tem uma visão. E aquela visão ele vê o quê? O Espírito Santo em forma de uma pomba. E aí começa. Aí começa o cumprimento das promessas de Deus. Começa o cumprimento. Não dá tempo de continuar mais. Quantos aqui já ouviram falar do Espírito Santo de Deus agindo nas vidas? Quem já ouviu falar? Diga assim, faz assim a cena. Eu quero encerrar dizendo que quando me converti aos 14 para 15 anos de idade, em 85, conheci Jesus. A gente falava aceitar Jesus. Hoje eu entendo que foi ele que me aceitou, né? Porque quem não prestava era eu. Esse negócio de aceitar Jesus com coisa que Jesus é o fim da feira, né? Aceitei lá a oferta. Não, quem não prestava era a gente. Quem tinha que reconhecer as misérias era a gente. Mas o homem, quando está no tempo da sua ignorância, a Bíblia diz que Deus nem quer lembrar do tempo da ignorância. Porque o tempo da ignorância, o homem acha que ele é bom. Ele acha que ele pode. Ele acha que ele é. Mas aí quando ele entende, recebe a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus começa a se mover na vida dele, ele começa a entender quem ele realmente é. Nada sem Jesus. Ah, então nós não presta? Presta. Nós somos uma flecha aí poderosa, mas precisa estar no arco certo, tem que estar nas mãos do mestre. Certo? João Batista batiza Jesus, o Espírito Santo vem e confirma, e aí a igreja, Pedro lá em Atos dos Apóstolos, há um mover tão tremendo, há um mover tão divisor de águas, né? Há outro divisor de águas na história da igreja, que aquela igreja que até então ela era fragilizada, aquela igreja que era temerosa, aquela igreja que tinha alguns temores, ela é suplantada pelo poder sobrenatural da presença do Espírito Santo. E quando o Espírito de Deus agora se move sobre a igreja, quem estava lá? O apóstolo Pedro. Pedro estava lá. Aquele que havia em outro momento, alguns momentos atrás, negado Jesus, falado que não conhecia. Ah, mas você parece, você fala que nele. Não, eu não. Eu nunca vi. Aí o galo, como que é que o galo canta aí? Quem sabe imitar o galo aí, vai? Quem sabe cantar? Como que o galo canta? Hã? Ninguém sabe imitar o galo? Olha, eu não vou falar que era cocoricó, que eu tô rouco já, tá, gente? Mas o galo cantou. E quando o galo canta, cai a ficha de Pedro. Puxa, bem que o mestre falou. Quando o galo cantasse 3 vezes, aconteceria. E eu neguei. Mas aquele Pedro fracassado, aquele Pedro fragilizado, decepcionado consigo mesmo, frustrado consigo mesmo, aquele Pedro que se frustrou ao negar Jesus, ele sentiu um peso, ele sentiu um fardo, ele sentiu o que talvez algumas pessoas talvez estão aqui essa noite, e o Espírito de Deus, eu sinto a presença de Deus através do seu Espírito. Talvez você entrou aqui essa noite sentindo algumas decepções na sua vida, algumas frustrações, e isso pesa, mas a grande oferta de fazer a troca do fardo pesado, do jugo, está à disposição aqui essa noite, está a sua e a minha disposição. E quando Pedro, ele olha para
aquele quadro. Jesus deu uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E aí, por obediência, eles ficam em Jerusalém e ficam ali reunidos, buscando. Até que o Espírito de Deus, a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos diz que eles estavam ali orando, quando de repente, olha só, de repente, diga comigo agora para finalizar, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Que tremendo. E diz que encheu aquela casa. E foi visto entre eles línguas repartidas como que de fogo. Mesmo comprimento do Espírito que foi sobre a vida de Jesus. Aquele que João Batista disse que viria um após ele, mais poderoso, que não batizaria só nas águas, mas batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Agora Pedro recebe. Aquele Pedro que tinha aquele fardo de fracasso, de decepção. Eu neguei o mestre. Irmão, coisa triste. Eu percebo aqui agora, e fico me colocando, é chamado de empatia, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, é isso? É empatia, é isso mesmo? É empatia, né? Fico me colocando aqui naquele cenário no lugar de Pedro. Como eu ficaria entendendo que eu neguei Jesus? Como ficaria? Como fica? Como que é o peso de quem nega Jesus? Nega Jesus nas ações. Nega Jesus na sua vida secular. Nega Jesus no seu modo de se movimentar por um tempo aqui nessa terra. Ainda que passamos aflição, a Bíblia diz que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que nos espera. E aí a gente vai e se move de forma errada, de forma diferente, de forma decepcionante, de forma frustrante. E ficamos carregando um peso. Mas nessa noite é noite de Deus entrar com provisão e fazer uma troca de pesos na sua e na minha vida. Pedro, após esse episódio, ele se reconhece a sua fraqueza. E eu quero fechar aqui. Reconhece a sua miséria, porque agora ele tem o auxílio do Espírito Santo de Deus na vida dele. Só o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, filhas de Deus. E quando Pedro entende esse momento, ele agora vai fazer o quê? Estava lá aqueles lá, talvez eu acredito que aqueles que perguntou, mas você não andava com ele? E ele disse, não, eu nem conhecia. Agora talvez aqueles mesmos estavam lá numa plateia, num público, num cenário, e ele fala, agora eu tenho o Espírito de Deus, eu não tenho mais medo. É o Espírito de Deus que tira todo medo, todo temor. E nos prepara como flechas para acertar o alvo. E eu quero convidar para encerrar os músicos, para nos ajudar, por gentileza. A pastora ministrando um louvor. Tá fácil aí? Aquele louvor que diz, como farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto. A flecha. Deus, essa noite, eu tenho certeza que com estas simples palavras, nós não somos tão preparados, tão prontos, não somos aí o Billy Graham, mas ouvimos um pouquinho dele e guardamos algumas orientações, pouquinho, mas está aqui, precisamos melhorar. E eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui essa noite, para te orientar, para me orientar, para nos preparar, porque por esses tempos, conforme as promessas dele nesta casa, ele vai precisar contar com você, como flecha para acertar um alvo. Vidas serão alcançadas através da tua vida. Vidas serão transformadas através da sua posição no arco de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai direcionar a sua vida, a sua boca. Tem um versículo no Antigo Testamento ainda que diz, Êxodo capítulo 4, verso 12. Ali diz o Senhor, vai, porque eu serei com a tua boca. Êxodo capítulo 4 e o verso 12.
diz: eu serei com a tua boca. Deus, assim como foi na vida de Moisés, Moisés relutou, se posicionou dizendo: eu sou um homem de... Ele gaguejava, né? Igual eu, de vez em quando dá uma falhadinha. Ele tinha os lábios meio... E ele falava: não. Aí Deus falou: não, eu vou te mandar você, e Arão vai ser sua boca, lá vai falar por você. Abraão, Arão e Moisés. Mas Moisés foi preparado para ser uma flecha, para acertar o alvo. E essa noite, eu quero te convidar a ficar de pé por um instante. Nós estaremos encerrando este momento. Já passa das 9 horas, 9h10. Quantos aqui desejam ser usados, que o Espírito de Deus pode te usar? Por esses dias, haverá um mover que você nunca provou, nunca experimentou ainda. E o Espírito de Deus me faz fazer essa pergunta bem objetiva: quantos querem ser uma flecha nas mãos de Deus? Quero reproduzir o que já foi falado, porque é o mesmo Espírito. E eu falo com toda certeza e convicção. Prostitutas serão alcançadas, viciados serão alcançados. Sabe por que Deus te salvou? É porque você é instrumento, você é flecha. Sabe por que Deus te tirou do monturo e te colocou o seu pé sobre rocha? É porque Ele tem plano, tem propósito. Você é flecha. Você é flecha. Quem quer ser uma flecha e provar do Espírito de Deus sendo o seu guia, sendo o seu direcionador, sendo a sua bússola, vem até a frente. Eu quero te convidar, só os que querem, vem até a frente. Pastor Rafa, me ajuda aqui. Vamos orar. Vamos orar. As pessoas que querem verdadeiramente ser usados pelo Senhor, por esses dias Deus tem um cumprimento aqui nesta casa. Deus vai te colocar você no... Eita, conforme você está andando, sabe que o Espírito de Deus está me falando aqui bem claro, pastor? É o alforge, né? A flecha, antes dela ser usada, o Senhor fala aqui pra gente bem claro, com muita clareza no nosso entendimento. Antes da flecha ser lançada, ela fica no alforge, é isso? Que é aquela bolsinha, sabe? Fica ali, esperando a necessidade para que ela seja usada. O Senhor está dizendo, para o meu entendimento, para que nós possamos estar preparados, porque nós vamos sair do alforge, nós vamos sair da bolsinha, nós vamos alcançar alvos. Como abrigo. Você será o abrigo para alguém. Cadê os pastores, os obreiros, as obreiras? Pode orar, vamos orar. A Bíblia diz que a oração sobre imposição, ela destrava no mundo espiritual coisas que os olhos ainda não viram. Conhece o meu e o teu coração. Jesus, oh, usa
Jesus. Usa, Senhor. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa. Oh, Jesus, usa. Usa, Jesus, esta mulher. Usa esse homem. Usa esta jovem. Usa esta moça. Usa esse moço. Usa, Jesus. Usa os músicos, Jesus. Usa, Jesus, os levitas da tua casa. Oh, aleluia. Quebranta, Jesus. Transforma, Jesus. Oh, Jesus. Oh, vai sondando. Vai alcançando, Jesus, estas vidas. Vai nos forjando para esta batalha. Prepara-nos, Senhor, e enche-nos. Enche-nos. Usa para a cura. Usa para a libertação. Usa para a transformação. Usa para a adoração. Usa, Jesus. Usa para ministrar. Usa para levar. Usa para desbravar. Sim, Jesus. Eis aqui a minha vida. Usa-me. Usa aí, Jesus. Usa o louvor, usa a voz. Usa a voz que te adora. Usa, Senhor, a voz que te clama, Jesus. Vai usando, Senhor. Usa, Senhor, os dedos, as mãos que tange estas cordas, Senhor. Usa, Senhor. Assim como o Senhor usou a Miriam na dança. Usa o grupo de dança. Usa, Senhor, o grupo de louvor. Usa esse varão aí, Jesus. Pega ele. Usa ele. Transforma. Usa-me, Senhor. Usa, 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 usa. Usa. Usa a tua igreja de forma extraordinária por estes dias. Destrava, tira o gesso, quebranta, arrebenta, muda a trajetória para a glória do teu nome. Usa na adoração. Usa. Sonda os corações. Quebranta os corações. Transforma. Prepara para que acerte o alvo. Aleluia. Quebranta-me. Transforma-me e enche-me. Aleluia. 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 Muda esse cenário. Oh, a terra é caótica. Transforma o caos. Muda o caos das vidas. Tira a disformidade. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Olha aí, ó, o que Deus está fazendo. Deus está tirando você. Deus está tirando pessoas do alforje essa noite. Porque Ele vai usar, Ele vai lançar, Ele vai atirar, Ele vai acertar alvos. Seja uma flecha essa noite. Essa noite você vai sentir a liberdade fora do alforje. Deus está tirando pessoas do alforje aqui esta noite. Hoje Ele está tirando você, porque Ele vai te usar, Ele vai te lançar. Há um poder sobrenatural, há um poder soberano. É o Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo. Ele é dínamo, Ele é dinamite. Ele vai te usar. Você quer, não quer? Então Ele vai te usar. Haverá um mover sobrenatural. Desde quando chegamos aqui nesta casa, nesses tempos, estivemos ali no encontro com Deus, junto com os irmãos pela primeira vez. Ali o Senhor ministrou aos nossos corações uma decisão de estarmos juntos, de estarmos aqui juntos, somados, para juntos nós alcançarmos as bênçãos de Deus. Há um mover sobrenatural nesta casa. Nesta casa existe um Espírito, e uma das coisas que o Espírito tem, um dos atributos do Espírito Santo, é que Ele é o Espírito da verdade. É o Espírito que não concorda com a mentira. É um Espírito que não tem conformidade com meias verdades. Não tem. Olha que tremendo. Tem pessoas aqui essa noite sendo tocadas. Já sentiu o vento, porque saiu do alforje. Saiu do alforje. Se você quiser sair do alforje e estar... Ei! Olha só que tremendo, olha que tremendo, Samuel. Quando Deus tira do alforje, sabe para onde vai? Vai para a mão dele, vai para a mão dele, vai para a mão dele. Quando sai do alforje, não é jogado no chão, não é desprezado. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, para nada presta, a não ser jogado, desprezado, porque não tem utilidade. Mas essa noite, saindo do alforje, como sal, como flecha, eu vejo a mão de Deus. Você estará na mão do Mestre.